O empreendedor brasileiro não valoriza muito o relacionamento e networking. Só que isso pode ser um grande erro se você for dono do seu próprio negócio. Você pode prejudicar não só sua empresa, como também sua carreira, sua trajetória como empreendedor. Você vai perceber que vale sim a pena dedicar esse esforço. E isso traz benefício, isso gera valor para você e isso te amplia os horizontes para decidir o rumo ou os rumos do seu negócio. Meu nome é Bernardo Pascovitch, sou fundador do Yubi, a primeira fintech buscador de investimentos do Brasil e criador desse canal, que é o único no YouTube que te conta o dia a dia e os desafios de ser empreendedor. Preciso te contar com quem que eu almocei. Eu não vou citar o nome da pessoa porque é um alto executivo por privacidade, mas é um alto executivo de uma das maiores empresas de investimento do Brasil. É o ramo de atuação do Yubi, né? O meu buscador de investimentos. E a gente foi conversar sobre mercado, conversar um pouquinho sobre os desafios, meus desafios no Yubi, os desafios na empresa em que ele trabalha, oportunidades, mercado. E eu já estava tentando conversar com ele há bastante tempo, sem sucesso. Aí eu falei, putz, vamos marcar um almoço, acho que é uma coisa mais descontraída do que uma reunião. E vamos sair para conversar. Foi um ótimo almoço, a gente conversou durante 1h30. Pensar que eu fiquei 1h30 com um dos principais executivos do Brasil na área de investimentos, no mercado de investimentos, isso não tem preço. Tem uma relevância gigantesca para minha atuação. E pensando depois do almoço, eu cheguei em 3 pontos importantes ou relevantes que vale a pena você realmente dedicar esse esforço e se relacionar com as pessoas, marcar almoço. Os 3 pontos que eu elenquei são os seguintes: aprender mais rapidamente, evitar erros e acessar novas oportunidades. Vou desmembrar cada um deles aqui, como eu gosto de fazer nos vídeos, para te explicar a minha visão e te mostrar a importância que esse almoço teve para mim e que pode ter para você também. O primeiro ponto, então, é aprender mais rapidamente. As pessoas mais experientes, normalmente com quem você vai querer almoçar, não precisa ser mais experiente de idade, mas pessoas mais experientes no seu mercado ou na área em que você atua ou no desafio que você está enfrentando, elas já passaram por esse desafio antes ou pelo processo pelo qual você está passando. Então ter mais experiência e conversar com as pessoas mais experientes te traz muita ideia, muito insight e muito feedback sobre o que fazer e o que não fazer, sobre qual caminho percorrer que pode ser melhor ou pior que o seu. Pode parecer meio óbvio, mas os empreendedores, eu sou um pouco assim, a gente costuma ter uma cabeça um pouco fechada e ser um pouco cabeça dura. Não é um orgulho também, mas o empreendedor tem uma opinião muito forte por achar que só ele conhece o seu negócio. Então, empreendedores ou pessoas querendo empreender, sejam humildes e conversem com outras pessoas do seu mercado. Essas conversas fazem com que você possa percorrer alguns atalhos. Então, ao invés de seguir uma trajetória que você imaginava seguir, essa pessoa mais experiente pode te mostrar um outro caminho mais rápido. Isso aconteceu comigo nesse almoço. Eu tinha uma visão sobre um segmento específico e esse executivo me abriu a cabeça para talvez outras possibilidades que a gente possa ganhar dinheiro aqui no Yubi ou expandir a empresa para outros caminhos. Algumas opiniões que eu tinha, algumas visões que eu tinha antes desse almoço me mostraram, não que não estava certo, são opiniões, são visões, mas talvez a visão dele faça mais sentido do que a minha nesse momento. Então é um atalho que eu posso percorrer para lá na frente conquistar de forma mais rápida o que eu demoraria muito mais para conquistar. O segundo ponto aqui, talvez ainda mais óbvio, é evitar erros. Evitar erro é fundamental. Nenhum empreendedor quer errar com o seu negócio. E conversar com aqueles que já erraram te ajuda muito. E esse é inclusive um dos meus principais objetivos com esse canal, que é te contar os meus erros, na esperança de que você não cometa os mesmos erros e possa aprender com o que eu tenho aprendido ou com o que eu já aprendi. E pensando como empreendedor, talvez uma das coisas mais valiosas seja justamente não repetir os erros de outras pessoas e saber o caminho errado para não seguir o caminho errado, não perder tempo, não perder dinheiro, não perder energia, não perder parceiros, sócios, funcionários indo por um caminho errado. Tudo que eu posso pagar, seja financeiramente, em termos de dinheiro, de tempo, de experiência, tudo que eu puder pagar de alguma forma para não cometer um erro, eu quero pagar. Cometer erro é normal, faz parte, a gente fala sobre isso depois, mas é sempre bom evitar. Podendo evitar o erro, é melhor evitar o erro, é óbvio. Não conseguindo evitar o erro e errando, aí você precisa aprender com esse erro para não errar novamente. Conversar com pessoas mais experientes que já erraram para que você não erre, para que você não passe e cometa os mesmos erros passados ou cometidos por aquelas pessoas é muito importante e só por isso já vale muito a pena conversar, se relacionar e fazer esse networking. O terceiro ponto, mas não menos importante, é acessar novas oportunidades. Pessoas mais experientes tendem a ter mais parceiros, conhecer outras pessoas, ter mais contatos do que você.
Então você deve buscar sempre, obviamente, pessoas mais experientes. Não vai se aconselhar com pessoas menos experientes do que você. A menos que ela seja menos experiente em uma área, mas mais experiente em outra área. Por exemplo, eu posso conversar com uma pessoa de marketing para me ajudar em marketing. Ela vai conhecer menos de investimento em mercado financeiro do que eu, mas ela conhece mais em marketing do que eu. Essas pessoas com as quais você quer se relacionar, elas também se relacionam. E as pessoas com quem elas se relacionam também se relacionam. Ou seja, é uma corrente sem fim que conecta muita gente e forma uma rede de muita importância e de muitos contatos que podem ajudar uns aos outros. O que eu quero dizer com isso então? Que conversar com pessoas e pessoas mais experientes é fundamental para você ampliar sua rede e para você acessar novas oportunidades. O que aconteceu comigo nesse almoço? Um alto executivo do mercado financeiro no Brasil conhece um monte de outras pessoas e me conectou com conhecidos dentro da empresa e fora da empresa que vão me ajudar muito, podem me ajudar muito. E isso também não tem preço. Você conhecer novas pessoas, acessar novos negócios e ter novas oportunidades por causa desse relacionamento. Vou te dar um quarto ponto, um ponto bônus que eu não tinha mencionado antes, para você se relacionar. O brasileiro, na minha visão, ele é muito conectado em termos de amizade na hora de fazer negócio, o que não faz sentido, mas é parte da nossa cultura. Se você for para a Europa, por exemplo, Estados Unidos, Ásia, nem se fale, as pessoas fazem negócios e separam muito bem a amizade de negócios e elas não se tornam amigas fazendo negócios. Elas são pessoas de negócios. É a ideia de amizade de um lado, negócios do outro. Só que eu acho que no Brasil isso não acontece. Eu não quero que você me interprete mal ou entenda que isso tem qualquer coisa a ver com corrupção, favorecimento, nada disso. Mas o brasileiro é um povo que se conecta muito e que quer ter amizade, é um povo simpático, é um povo que se identifica com as pessoas na hora de fazer negócios. Então eu acho que é muito importante você se conectar, você romper aquela barreira fria de somente fazer negócios. Eu quero fazer negócios, mas eu também quero que essa pessoa goste de mim, eu quero gostar dessa pessoa, quero ter uma relação simpática, fazer uma brincadeira, alguma coisa assim. E o almoço é uma situação muito boa para isso, porque você sai do ambiente corporativo, do ambiente de trabalho, você vai para um lugar diferente, mais descontraído, e você tem o próprio ambiente, cria uma situação mais favorável a você interagir, brincar, falar de uma forma mais informal, se conectar mais com a outra pessoa. Eu gosto muito mais de trabalhar com um parceiro, um cliente, que também seja amigável, que também seja simpático, que dê pra brincar, porque isso gera conexão, isso deixa a vida mais leve, isso deixa a vida mais legal, isso deixa o negócio melhor também para os dois lados. Na hora de escolher um fornecedor, ela vai querer trabalhar com você, isso é natural do ser humano, não há nenhum tipo de favorecimento. Se você for bom, se duas pessoas, duas empresas forem igualmente boas, com a mesma qualidade, mesma seriedade, mesmo comprometimento, quem vai ganhar, quem vai trabalhar, quem vai ser escolhido, é quem tem uma conexão melhor, uma simpatia maior, uma amizade maior, um relacionamento melhor. Então é fundamental você valorizar isso para ter mais sucesso nas negociações, no seu trabalho, na sua vida, no seu próprio negócio. Esses 4 pontos que eu te mencionei, que são acelerar aprendizado, evitar erros, acessar novas oportunidades e o ponto bônus, que é criar conexão, criar amizade, eles se referem a por que você deve se relacionar, a por que você deve fazer networking, investir tempo e dinheiro nesse seu relacionamento. Mas eu quero te falar um pouquinho como que você deve se relacionar, porque não é só por quê. Se você não souber como se relacionar, você vai tentar se relacionar e vai quebrar a cara. Você vai fazer algumas coisas erradas, você pode se queimar, você pode passar uma imagem muito negativa e você pode gerar um efeito até muito oposto do que você queria. Você pode afastar essa pessoa e gerar uma imagem ruim ao invés de uma imagem próxima, uma imagem boa e uma conexão que era o que você deveria e queria gerar. E aí, para falar de como você deve se relacionar, eu separei também 3 pontos aqui super importantes. O primeiro ponto sobre como se relacionar se chama periodicidade ou recorrência. Eu já cometi muito esse erro e eu vejo muitas pessoas cometendo o erro, que é você marcar uma primeira conversa, ter uma interação, um almoço, um café e não retomar isso nunca mais. Passar meses ou anos ou muito tempo sem falar com essa pessoa de novo. Isso é muito feio. Isso mostra que talvez você estivesse só interessado em uma primeira conversa e não tinha mais nenhum outro interesse de uma relação mais duradoura. Pode mostrar oportunismo, pode mostrar falta de ética, pode mostrar falta de educação, pode mostrar falta de bom senso. E não é legal. Você pode se queimar bastante com isso, porque o outro cara, a pessoa com quem você conversou vai falar, putz, o Bernardo, ele só queria me chupinhar informação. Chupinhar é um termo feio, que é roubar, né? Que é chupinhar, puxar pra você. Ele não queria construir algo de valor, algo duradouro comigo, ele só queria chupinhar a informação minha.
Então não faça isso, pelo amor de Deus. Eu já fiz muito isso, já passei anos sem falar com algumas pessoas e é horrível, é muito errado fazer isso. Tenta pelo menos uma vez a cada 6 meses, uma vez por semestre, ter uma nova interação presencial, pessoal. Mandar e-mail, mandar um WhatsApp, um telefonema. Ninguém mais faz telefonema hoje em dia, né? Mas pelo menos um e-mail, um WhatsApp, perguntando tudo bem, como vão as coisas. E dar feedback também. Falar, olha, fulano, aquilo que a gente conversou no nosso almoço me ajudou para fazer A, B, C. A pessoa, quando te ajuda, ela quer saber se aquilo te ajudou. Ela quer saber se aquele tempo que ela investiu em você, se o tempo foi bem utilizado, se o tempo foi bem empregado, se vale a pena ajudar outras pessoas ou não, ou se ela não está conseguindo te ajudar. Então mantenha contato pelo menos uma vez a cada 2 meses por escrito, pelo menos uma vez por semestre pessoalmente. Marca outro almoço, marca outro café. Se a pessoa morar fora do Brasil, se você morar fora do Brasil, em outro país, pelo menos uma vez por ano, tenta ter uma interação pessoal, porque isso é muito, muito importante. Eu tenho um amigo que já me conectou com várias pessoas e sempre que eu tenho novas conversas com as pessoas com as quais ele me conectou, eu mando e-mail, mando WhatsApp agradecendo, falando, olha, tive uma nova conversa, a gente conversou sobre isso. E ele me deu um feedback uma vez, ele falou, Bernardo, eu trabalho nessa área há não sei quantos anos, já conversei com centenas de pessoas, eu nunca vi alguém fazer o que você faz, eu, Bernardo. Que é se preocupar em passar o feedback, em comentar que eu me encontrei com quem ele me conectou, agradecer de novo. Isso é muito importante e ninguém faz isso, como ele mesmo falou. Ele falou, Bernardo, só vi você até hoje fazer isso. Pra mim é uma coisa super óbvia, agradecer o que o cara me proporcionou. Mas as pessoas não fazem isso, não agradecem, não fazem feedback, não fazem follow-up, que a gente fala, não é feedback. Follow-up é acompanhar, é fazer um acompanhamento. Periodicidade ou recorrência, você precisa fazer, não pode se distanciar depois da primeira conversa, que pega muito mal. Segundo ponto importante sobre como se relacionar, que eu vejo as pessoas errando muito, é generosidade. O que eu fiz nesse almoço com esse alto executivo que eu tive nessa semana? Eu paguei o almoço, caro. Por isso que eu falei no começo do vídeo que se relacionar e fazer networking custa tempo, mas pode custar dinheiro também. Um almoço, 2 pessoas, 2 horas, mais de R$200 eu paguei. R$200. Pagar R$200 para mim foi dinheiro, só que pode não ser nada para o que isso vai me gerar. Para ele, eu ter pago R$200, na verdade paguei R$100 para ele, né? Porque eu pagaria 100, ele pagaria 100. Para ele não foi absolutamente nada. Assim, eu não ajudei ele financeiramente, ele não tem o menor problema de dinheiro para eu ter pago R$200. Então a ideia aqui não é questão financeira, de eu vou pagar para te ajudar com dinheiro, não é nada disso, absolutamente nada disso. É generosidade, é falar, puxa, você veio almoçar comigo, você tem uma agenda mais difícil do que a minha, a gente conversou mais sobre a minha empresa do que a sua, deixa eu retribuir de alguma forma. Não estou retribuindo com dinheiro, eu estou retribuindo com generosidade, eu estou te falando, olha, é uma forma não verbal de falar muito obrigado, gostei, agradeço, reconheço a importância da sua agenda de você ter vindo aqui almoçar comigo. Ou ter ido num café, alguma coisa. As pessoas não são generosas com outras pessoas que as ajudam. Você tem que romper esse ciclo, eu rompo muito esse ciclo. E generosidade é importante nesses encontros. Tem outras várias formas de você ser generoso em outros momentos. Mandar um parabéns. Putz, quantas vezes eu já mandei um parabéns e a pessoa fica super grata, fala, nossa, obrigado por ter mandado parabéns. Para um parceiro, para um cliente, para um investidor. Você tem que ser generoso na vida, você tem que estar atento a ser generoso, a não ser egoísta, a não fazer só as coisas para você, mas fazer as coisas para os outros também. Se a pessoa vai aceitar ou não, são outros 500. Ele não queria aceitar, esse executivo que eu conversei, eu insisti, paguei. Eu falei lá no começo do vídeo os 4 motivos por que você deveria se relacionar. Você está se relacionando por um ou mais desses 4 motivos. Então você tem mais interesse no relacionamento do que a pessoa com quem você se relaciona. Mas é fundamental, é muito, muito importante que você consiga de alguma forma gerar valor para essa pessoa. Para que não fique uma relação somente uma via de uma mão só. Tem que ser uma via de 2 mãos. A pessoa com quem você conversa vai gerar mais valor para você do que você vai gerar valor para ela. Mas é importante que algum valor você consiga gerar. E é muito importante você fazer a seguinte pergunta. Se eu estivesse interagindo com o Bernardo, depois da conversa, ou no meio da conversa, falando, Bernardo, obrigado pela conversa, pelos insights, pelo que você está me ajudando. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Consigo te ajudar de alguma forma? Tem alguma coisa que você precisa do meu mercado, da área em que eu atuo, que eu possa te ajudar? Essa pergunta já é suficiente para romper a barreira, para romper uma barreira de uma via só ajudando, te ajudando sem que você ajude de volta. E você vai colocar essa pessoa numa situação confortável
para ela pensar e falar, puxa, será que essa pessoa com quem eu estou conversando e quem eu estou ajudando pode também me ajudar de alguma forma? E isso é fundamental, porque você precisa mostrar que gera valor. As relações, quando elas possuem um fator geração de valor recíproco, isso explode em termos de importância da relação para as duas pessoas. Então aquela relação passa a ter um valor, passa a ter uma importância na vida daquela pessoa com quem você conversou muito mais importante. Além de você mostrar um outro aspecto relevante, que é a autoridade. Você mostra que tem autoridade no assunto. Não autoridade no sentido autoridade policial, autoridade pública, não é esse tipo de autoridade. É autoridade no sentido de conhecimento sobre determinada causa, ou sobre determinado assunto, determinado campo. O que eu fiz nesse almoço? A gente conversou bastante sobre o mercado de investimentos, e aí eu comecei a falar um pouquinho algumas coisas que eu tenho visto, na minha opinião, no meu trabalho com o IUB, que é o buscador de investimentos, que mapeia todo o mercado de investimentos do Brasil e tem contato com todas as corretoras, bancos, financeiras, fundos de investimento do Brasil. Eu comecei a compartilhar alguns insights, algumas visões minhas opiniões, minhas visões sobre esse mercado. E aí esse executivo começou a ficar cada vez mais interessado. E ele perguntou, olha, na sua opinião, o que você vê no IUB? Quais são as maiores dificuldades dos usuários na hora de investir o dinheiro? Falei as 3 dificuldades, na minha opinião, que eu mais vejo. Ele começou a pensar, falou, puxa, talvez isso funcione, talvez essa seja uma melhor experiência. Falei de custos, falei de imagem, falei de tecnologia, ou seja, compartilhei insights, compartilhei a minha visão. Isso não é nada confidencial, isso não é nada que você fale, puxa, se eu compartilhar isso, essa pessoa vai roubar minhas ideias, não tem nada disso. E você compartilhando suas opiniões, você pode ajudar e vai contribuir para outra pessoa e vai fortalecer muito essa relação que você quer construir. Você vai fortalecer essa relação de uma forma que você nem imagina que poderia ser fortalecida. Tenta então, sempre que possível, gerar valor e contribuir de alguma forma para a pessoa. Eu tive um outro almoço nessa semana e aí se inverteu a situação. Eu não fui conversar pro IUB, para mim, eu fui ajudar uma outra pessoa. Eu fui contribuir, a pessoa queria conversar comigo para que eu pudesse ajudá-la. Isso é muito legal. É muito bom você perceber como você está fazendo um bom trabalho, você está crescendo, você está ganhando credibilidade no mercado, porque você é chamado para opinar na vida das outras pessoas e nos dilemas, em desafios das outras pessoas. Mas encurtando aqui, eu fui chamado, fiz um almoço, conversei com um outro executivo, e aí ele também começou a perguntar, falou, e o IUB, como tá? Como estão as coisas? Já conversou com a empresa tal, que é uma empresa que ele tem muito contato, e já conversei? Falei, já. Mas no momento que ele fala, você tem interesse em conversar com o presidente? Eu posso te conectar. Quando ele falou isso, ele passou a gerar valor para mim. E aí a situação não se inverte, mas a situação ela se conecta de uma forma muito mais intensa. Fala, putz, eu vou ajudá-lo, mas ele também vai me ajudar. Passa a ser uma relação de interesse duplo, um interesse recíproco. E isso faz com que você passe a valorizar muito mais essa relação do que você valorizaria se não tivesse essa troca mútua e do que eu já valorizei de outras relações que eu já tive com pessoas que só queriam minhas informações, não me ajudaram com nada, não contribuíram para nada dos meus desafios, e aí eu perdi contato, nunca mais conversei, nunca mais tive interesse de conversar. Então gerar valor mutuamente é fundamental para estabelecer relações duradouras e de valor recíproco. Falei dos 4 motivos por que você deve se relacionar e falei dos 3 motivos de como você deve fazer esse relacionamento. Não vai pisar na bola, não vai fazer alguma coisa errada que aí, ao invés de te ajudar, isso pode te prejudicar. E a gente não quer isso. A gente quer que o relacionamento e networking gerem valor para você. Eu tenho certeza que esse conteúdo foi útil e que você aprendeu alguns pontos importantes aqui sobre relacionamento e networking. Então, por favor, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com as outras pessoas e deixa um comentário me contando o que fez mais sentido para você. Se você já fez alguma coisa errada na hora de se relacionar, qual que é o motivo para você mais importante para se relacionar? Quero muito te ouvir e que você me conte quando você se relaciona e de que forma. Curtir o vídeo e se inscrever é muito importante para que eu possa atingir mais pessoas e que esse canal cresça e ajude mais pessoas a empreender melhor, a ter melhores negócios. E a única forma de YouTube saber que esse conteúdo é bom para mostrar esse conteúdo para as outras pessoas é você curtindo, comentando e compartilhando. Então, por favor, faz isso e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.